Meus irmãos, nesta oportunidade eu quero trazer uma meditação para a nossa prática diária de fé, encontrada em textos da Bíblia que mostram a vida cotidiana em outros tempos, com características bem semelhantes às nossas. Eu vou usar, quando estava lendo esses textos, eles me vieram à mente, me saltaram aos olhos, e eu vou usar para mostrar para os irmãos de onde saiu essa meditação, em 2 Reis 18, versículos 19 ao 23, 2 Crônicas 32, versículos 10 ao 14 e do 16 ao 19. Então, 2 Reis 18, 19 ao 23 diz assim: Rabsaque lhes disse: Dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Dizes que tens conselho e poder para a guerra, mas são, porém, palavras vãs. Em que confias que contra mim te revoltas? Confias nesse bordão de cana quebrada que é o Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e a traspassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos que nele confiam. Se, porém, me disseres: no Senhor nosso Deus confiamos, não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante mim adorareis neste altar em Jerusalém? Ora, aceita um desafio de meu senhor, o rei da Assíria: dar-te-ei 2.000 cavalos, se puderes dar cavaleiros para ele. E vamos ler também em 2 Crônicas, então, 32, 10 ao 14, que diz: assim disse Senaqueribe, rei da Assíria: em que confiais vós, que vos deixais sitiar em Jerusalém? Não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, quando diz: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e disse a Judá e a Jerusalém: diante de um só altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso puderam de alguma maneira os deuses das nações dessas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Qual foi de todos os deuses dessas nações que meus pais destruíram o que pôde livrar o seu povo do meu poder? Como, pois, poderá o vosso Deus vos livrar das minhas mãos? Versículo 16 ao 19. Os oficiais de Senaqueribe falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. O rei também escreveu cartas blasfemando do Senhor Deus de Israel, dizendo contra ele: assim como os deuses das nações das outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, a fim de tomar a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos das outras terras, obras das mãos dos homens. É um texto muito conhecido, né? Quando nós falamos em situação de guerra, em situação difícil, nós aplicamos muito esse texto, principalmente individualmente, nas nossas vidas, né? Mas eu quero mostrar que esse texto aqui, apesar dele estar num momento de guerra declarada, com as armas mesmo, né? Com as armas letais, que matam o corpo, essa guerra ela está o tempo todo declarada. Ela, mesmo que você não veja, as armas não apareçam fisicamente, mas ela está o tempo todo declarada.
E nós precisamos tomar muito cuidado para não querer fazer acordo com o rei do Egito, e também não temos que pagar imposto a Senaqueribe, não temos que nos prostrar diante dele, tá? E nós vamos observar que uma história simples que aconteceu, ela é real, e Deus preservou o registro. O registro é inspirado, a história em si não é inspirada, mas o registro é inspirado e protegido por Deus para chegar até nós. Como diz o texto, para quem os fins dos tempos são chegados, né? Paulo vai explicar isso muito no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Então, irmãos, Jerusalém era a capital de Judá, estava sitiada por Senaqueribe, rei da Assíria. Ele vinha conquistando as outras cidades e agora estava chegando na capital. Tá? Havia pecado em Judá e Jerusalém. Tá? Isso realmente, eles já havia alguém entrando no território deles porque eles haviam se afastado de Deus. Mas o ataque à Síria era um juízo de misericórdia, não um juízo final. A igreja está passando por um momento assim, é preciso voltar ao primeiro amor. Então, o rei Ezequias, ele estava reconduzindo Jerusalém e Judá a Deus, após reinados de reis ímpios. E a tendência dos ímpios era ter muita gente com ele. Então, digamos assim, o mentiroso, o ímpio, liderando, ele arregimenta muita gente com ele. Quem quer fazer direito, quem quer ser temente a Deus, ele vai ter dificuldade. Porque, naturalmente, o mal está dentro do ser humano. O bem, ele tem que ser cultivado. Ele é complicado. Tá? Então a rebeldia é uma característica do ser humano contra Deus. Ele tem que ser, a obediência tem que ser cultivada. Então se reis maus fizeram altares em Jerusalém para ídolos e o povo ficou corrompido. Agora vem Ezequias querer mostrar para o povo que eles são povo de Deus e que não era para estar assim, para fazer essa guinada, essa manobra e retornar é muito difícil. O povo não aceita. Né? Vão ser poucos os que vão seguir o rei. Na piedade, no se entregar totalmente para Deus. Bom, quem é Senaqueribe? Senaqueribe é o típico homem que confia no seu braço. Tá? É aquela pessoa que diz assim, ó, se eu não trabalhar, nada vai. É aquela pessoa que fala assim, ó, se não for eu, nada acontece. Tá? Ele é o típico homem que confia na força do seu próprio braço. Jeremias, profeta, diz, ai do homem, né? Que confia no homem, que faz do braço de carne a sua força. Tá? Ele era essa pessoa. Ele também avalia sucesso humano como bênção de Deus. Então, ele pega essa força e ele fala que Deus deu para ele. Mas você observa que ele fala no contexto de guerra psicológica. Ele fala isso agora, na hora que interessa, tá? Porque ele sabia que Ezequias confiava em Deus, ele vai dizer assim, Deus não te deu nada, Deus está comigo, tá? Olha só. Ele é um homem impiedoso com os de menos poder humano, menos poder militar, menos poder econômico, com pessoas diferentes dele, né? Outra etnia, outra cultura, ele é terrível. Os assírios, eles eram extremamente maus com os prisioneiros de guerra. O que eles faziam é indescritível, é muito ruim mesmo. É interessante que ele se comporta de forma ecumênica, e aí é onde ele te tira do equilíbrio, porque ele diz que Deus o mandou fazer o que faz, mas não tem esse registro. Tá?
diz que não sai sem ordem de Deus para conquistar. Por isso ele derrotou os deuses das outras nações. Uai, onde está escrito que Deus faz isso? Que Deus falou com Senaqueribe? Não tem essa aí, não. Em momento nenhum você vai achar essa informação, tá? Ele atribui a Deus as suas conquistas para desmoralizar religiosamente a pequena Jerusalém, para que ela desacredite de vez em Deus, tá? Ele vai agir dessa forma. Então ele vai dizer que o que ele tem é de Deus, foi Deus que deu, e Jerusalém vai falar assim, se Deus está com ele, então ele não está com a gente. Então o que ele está fazendo é ordem. Então vamos nos entregar, vamos ser escravo dele, porque pelo menos Deus vai estar cuidando da gente, né? Como escravo. Escravo pelo menos ganha metade de um trabalhador normal. Bom, você observa que ardiz da mente de um homem afeiçoado à guerra, à conquista. E, queridos, deixa eu te falar uma coisa, essas guerras, essas conquistas eram para tomar o que é do outro, tá? Uma coisa é a conquista pelo trabalho, aqueles empreendem o militarismo, empreendem a guerra, então eles conquistam muitas riquezas e muitas fontes de água, de coisas naturais, às vezes até já os alimentos prontos, muitos rebanhos. Mas essa guerra ela produz fome, porque o outro país vai ficar desequilibrado, o seu povo vai passar fome, tá? Então é uma pilhagem, isso é muito mostrado na Bíblia, mas não quer dizer que Deus concorda com isso não, tá? Deus não concorda com isso, tanto é que quando Deus dá a posse da terra para Israel, para um propósito dele, Deus não promete que Israel será imperialista, tá? Não é interesse de Deus que Israel seja imperialista, tanto é que ele é para ficar dentro do pedacinho de terra dele, tá? Deus lhe daria a bênção ali, tá? Então Senaqueribe vai cometer o erro dos presunçosos, tá? Não conhecendo de fato a Deus, o desrespeita comparando aos outros deuses que derrotaram. Então ele agora ele vai abrindo a boca toda a vida e vai escancarando a boca contra Ezequias. E o que vai acontecer? Nesse negócio, ele vai fazer com que ele vai esquecer o limite. Você vê que ele entra em contradição. Ele fala que Deus deu e depois ele diz que Deus não consegue mais proteger, que Deus não consegue salvar eles. Que Deus é esse? Que se é o mesmo Deus que ele está falando, o Deus que me deu as outras terras, e é o Deus de Ezequias, por que agora ele diz que Deus não vai fazer e que será derrotado como os deuses das outras terras? E, sinceramente, o ímpio ele não pode ser contido, ele é igual o mar agitado, né? Cujas ondas vão arrotando, vão espumando lodo de si. Então ele não consegue mesmo, né? Ele não tem o conhecimento sistematizado que Deus dá de si, segundo as páginas das Escrituras. Ele pensa que ele sabe sobre Deus e aí ele começa a jogar as palavras para fora. Mas é interessante que quando ele está fazendo isso, ele está fazendo uma guerra psicológica. E nessa hora você precisa pensar. E até, irmãos, é sério, até sobre os nossos pecados. E a gente observar que tem certas coisas que vêm à nossa porta e que são juízos intermediários. São juízos que não são juízos finais, não é o juízo final ainda. Tem hora que a gente leva uma afronta assim, que a gente fala assim, é bom para eu aprender a confiar mais em Deus. É bom para eu aprender a ser mais piedoso. É bom para eu aprender a ser mais apegado às coisas de Deus, gastar mais tempo com Deus, o Deus que me deu tempo. Então tem certa hora que certas afrontas fazem até bem. Então é preciso tomar assim bastante
cuidado, mas isso se processa lá dentro da gente. Tá? Isso se processa dentro da gente. Nós temos que conhecer isso. Tá? Ezequias sabia dos seus problemas. Ele sabia dos problemas da sua cidade, do seu país. Ele sabia dos problemas até dos seus antepassados. Ele sabia. Ele sabia do que acontecia. Ele sabia que não ia ficar barato. Tá? Mas, contudo, no seu tempo, ele estava voltando para Deus e tentando arrastar uma multidão de rebeldes. Bom, e Judá, né? A pequena Judá e a igreja, né? Que nós podemos falar da nossa igreja hoje, né? A igreja do século 21. Reconheça a sua situação diante do Senhor. Primeira coisa, 1 João 1,8, não tem quem não peque, não tem quem não tenha que se apresentar diante do Senhor, pois Ele é fiel para perdoar os nossos pecados, mas sempre teremos que estar confessando diante dEle. O pecado ele brota de dentro do ser humano, tá? Uma característica que o homem adquiriu ao cometer o primeiro pecado. Só aos seus Deus diz o que vai fazer. Ele não vai falar com Senaqueribe, não. A Bíblia diz que Deus fala com os seus. Deuteronômio 29, 29 é lindo. A Bíblia diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Não tem para ninguém, não vai falar. Porém, as reveladas, as que podem ser ditas, as que Deus quer dizer ao ser humano, elas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, Deus vai trabalhar com o seu povo naquilo que Ele quer. Ele fala com o seu povo. Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, aos seus servos. E os servos do Senhor são chamados como profetas, né? Lá no Velho Testamento realmente havia a unção de profeta, né? Deus chamava como profeta. E essa pessoa trazia da palavra de Deus ao povo. Ele chamava o povo à obediência. Hoje a igreja, ela ocupa essa função, não tem mais esse ministério dessa forma, mas a gente usa essa palavra para dizer que quem fala a palavra de Deus é um profeta. Então quem vive com Deus e fala a palavra de Deus, está explicando a palavra de Deus ao povo, chamando o povo ao arrependimento, é um profeta. Então essa é uma função, é uma das funções da igreja. Queridos, nunca entregue aos ímpios o que recebeu das outras gerações de cristãos e que foi bênção na sua vida. Seja o que for, as reuniões, a leitura, estudo da palavra em conjunto, a oração em conjunto, o templo com suas dependências e as formas de arrecadação para a manutenção disso, né, do templo e envio de missionários, o trabalho de estudo bíblico, por exemplo, acaba sendo com grupos menores, mas nos seminários para fazer aprender mais, para levar, motivar a se doar para essa obra, tá? Que é uma obra difícil porque é um sobressalto diário, tá? Você acaba sendo taxado de que não quer trabalhar, embora trabalhando. Você imagina um missionário, né? Ele vai para o meio de um povo e sai cada dia todo mundo para o seu trabalho. E ele tem que cuidar da espiritualidade deles, chamá-los ao arrependimento, porque eles vão todo dia trabalhar. E se não vierem ao Senhor Jesus, vão ser perdidos, e ao mesmo tempo ele é taxado como uma pessoa de menos importância. Então, tudo isso, você vai observar que essas coisas dessa forma são guerras psicológicas. São guerras psicológicas. Você está tendo o trabalho de buscar a palavra de Deus e você senta para fazer isso, vem alguma coisa para te atrapalhar. É até uma pessoa muito querida que te critica, fala: poxa, você não larga essa Bíblia. É pessoas que vão dizer que você não faz o que você tem que fazer
para ficar parado, pessoas que dizem que você lê, mas não entende para que você lê, e assim você vai observando, são guerras psicológicas. Por quê? Senaqueribe queria Jerusalém, de alguma forma até de graça, né? Mas não entregue. Aquilo que você recebeu parece pequeno, parece trabalhoso para manter, mas você recebeu. Lembre-se que outras gerações trabalharam como cristãos e Deus se revelou a eles. E eles foram trabalhando e produzindo e preparando para a geração seguinte. E hoje essa geração nossa, ela tem uma dívida, ela recebeu muita coisa e ela tem que passar adiante. Tem que passar o conhecimento de Deus, a comunhão com Deus. Ela tem que passar as instituições funcionando para gerar missionários. Olha como está difícil fazer isso. Olha como que a igreja passa décadas e não consegue gerar um missionário. Não consegue gerar um filho que vá fazer a obra em favor de outros, como é feito ali nela, né? Isso quer dizer que está faltando alguma coisa. E porque algumas coisas são perdidas, é muito difícil restabelecer. Não entregue. Senaqueribe queria ganhar de graça a Judá. Por isso que ele desmoralizava. Por isso que ele falava assim. E é um texto bíblico que diz, né? O comprador diz, nada vale, mas indo gaba-se. Ele fala do seu veículo, ele fala do seu produto, do seu trabalho, que está barato, mas depois que ele consegue comprar e é dele, ele ainda vai contar vantagem para outros, que ele comprou barato, né? Então, creia que Deus ainda quer falar com a sua igreja. A falta de comunhão da igreja com Deus tem dado aos inimigos a chance de falar igual, com as mesmas palavras. A igreja dando a entender que a porta aberta por Deus não tem seletividade. Os dois, sem o Espírito Santo, se igualam. Então, o que acontece? Quando a igreja começa a ter como menos importante a palavra de Deus, a vivência com Deus, o mundo começa a imitar a igreja. Quando o mundo canta as músicas da igreja com muita naturalidade, tem uma coisa esquisita. Sabia que em épocas passadas, eu posso falar aí de 40 anos, 30 anos para trás, o mundo não cantava as músicas da igreja, mas tinha ojeriza. Porque as nossas músicas, primeiro, o povo orava pedindo a Deus uma letra, e tinha aquilo como algo como que consagrado a Deus. E aí as letras das músicas falavam que o homem era pecador e que Deus era santo, e que o homem precisava se arrepender. Olha, deixa eu te falar uma coisa. O mundo não cantava nossas músicas, não. Eles xingavam a nossa música sem falar uma frase inteira. Eles não falavam. Eu lembro disso quando menino, quando adolescente. Nunca a gente passava vergonha. Os outros criticar a gente nas ruas. Mas não cantava nossas músicas, não. Fazer rodinha e aí tinha a música mundana e daí a pouco tinha uma música evangélica sendo cantada. Mas sabe o que foi acontecendo? A igreja foi ficando ecumênica, mais dada, ela abriu as portas. Na verdade, a igreja nunca teve as portas fechadas para as pessoas do mundo, mas sempre teve a porta fechada para o mundanismo, a seletividade. E a igreja sempre se via como estrangeira naquela época. Ela sempre entendia que tudo que acontecia com ela era complicado, porque era extramundo. Era extra-terra, pode-se dizer assim, né? Não era daqui, era de Deus. O próprio Senhor Jesus vai falar com Pilatos, olha, o meu reino não é daqui. Se fosse, os meus súditos estavam guerreando, mas não é. O meu reino não é deste mundo. Por isso que eu posso fazer o que você quiser, o meu reino não é daqui. E é interessante isso, tá? É muito vívido isso, você fica olhando. Quando você vê as coisas muito parecidas com o mundo, né, com os crentes querendo se disfarçar e diluir no meio da sociedade, é complicado. Isso dá voz para Senaqueribe falar, mas quem é o seu Deus?
Isso dá a voz para Senaqueribe falar, eu te dou 2.000 cavalos se você tiver homens para montar nele. Sabe o que ele quer dizer com isso? Você está empobrecido. Sabe o que ele quer dizer com isso? Você nem é de Deus nem do mundo, por isso que você não consegue ir a lugar nenhum. Antigamente o crente era pobrezinho e ele não era criticado, muito pelo contrário, as pessoas falavam, vê só, né, mas a pessoa ali luta com uma dificuldade danada, mas ele tem um apego com as coisas do Deus dele, a gente chega perto dele, ele transmite paz, ele traz a gente a um nível de entendimento superior com as coisas de Deus. Então, veja bem, eu quero te dizer uma coisa nesse dia. Deus não deu Jerusalém nas mãos de Senaqueribe, tá? Deus não deu. Mas não deixou um só homem de Jerusalém lutar por ela. Eles tiveram que ver a salvação de graça. Digamos, por vergonha foram salvos por serem incapazes de se ajudarem, tá? Então, é tempo de clamar ao Senhor. Não é tempo de confiar em representantes no Congresso, no Senado. Não é tempo de confiar que nós temos o líder máximo desse país fala muito bem da igreja protestante. Não é, tá? É tempo de nós nos humilharmos diante de Deus todos os dias e buscarmos, Senhor, salva a pequenina Judá, a pequenina Jerusalém, que é a igreja. Ela ainda é pequenina, ela sempre vai ser, tá? O próprio Senhor Jesus deixou isso bem claro. Ela alcançaria o mundo todo porque ela estaria ali presente, mas não quer dizer que ela estaria dominante em número, em poder de pessoas, não estará. Ela vai alcançar pessoas no mundo todo. E o juízo de Deus, ele é muito claro para a humanidade, mas Deus vai usar fenômenos do pecado para os seus propósitos. Deus não vai pecar, mas a guerra é um fenômeno do pecado. A doença é um fenômeno do pecado. E Deus vai usar. Para ele é essa linguagem que o homem entende. Então tá. E nesse meio de guerra, você imagina quantos justos em Jerusalém, olhando por cima do muro, falando assim, meu Deus, até quando isso vai ser assim? Até quando? Assim como a igreja não é dominante sobre o mundo, o que a igreja propõe não é dominante também para beneficiar o mundo. Então, como o que mais domina no mundo é o número de ímpios, por amostragem, então o que mais vai dominar no mundo são os benefícios da impiedade, que é a maldade, a desigualdade social, a fome, a peste, olha quanta coisa. E os salvos do Senhor, eles vão estar olhando assim, falar, ó, nós vamos continuar pregando, né? E se o Senhor, você imagina quantos crentes sinceros não podem ter morrido ou de fome, ou de peste, ou da guerra dentro dos muros de Jerusalém, tá? Essa história vai se arrastar mais à frente. Aproveita a ocasião e se lança por inteiro nas mãos de Deus, o verdadeiro Senhor. Tá? Senaqueribe disse, os deuses das outras nações, eu fiz o que quis coisas, mas eles não eram deuses. Ezequias vai falar, eles não eram deuses. Mas esse entendimento é só para quem pode receber, né, irmãos? Nós estamos falando aqui, mas isso aqui é para quem pode receber, para quem realmente entende isso, que uma forma tão simples de abordar a palavra e comparar com os dias atuais. Isso é só para quem pode receber. Tem hora que a gente tem que falar de uma forma mais intelectualizada da palavra, outra hora é uma afirmação prática, tá? Mas isso é só para quem pode receber, não é assim que Jesus fala? Isso aí é para quem pode receber, isso aí quem não pode, não pode mesmo, né? Tem nele algo que não deixa ele receber aquilo que está sendo dado. E isso é uma característica do ser humano. A gente vai fazer o quê, né? Então, que você possa receber a palavra de Deus, que você possa meditar nela, entender que não é vergonha comparecer diante de Deus e falar, Senhor, eu preciso do seu perdão todo dia.
Todo dia eu preciso que as principados e potestades ao meu redor ouçam que eu estou pedindo perdão. Ele pode me acusar dos meus pecados, mas ele só vai me acusar do passado. E o Senhor já perdoou. Se o Senhor perdoou, o Senhor quem justifica, ninguém pode mais nada com isso. E é daqui para frente todo dia daqui para frente. Todo dia nós temos que falar com o Senhor que nós precisamos. O bonito dessa salvação pela graça, em contraste com a salvação pelas obras da lei, é que a lei é muito clara, né? A alma que pecar, essa morrerá. Ela não pressupõe que há um perdão de fato. Há um afastamento do pecado por hora da visão de Deus, mas ele está ali. Em Cristo nós somos totalmente perdoados, né? Ele não lembra mais dos nossos pecados. E isso nos dá a condição de começar de novo. Por isso que todas as pessoas que vêm a Jesus são aceitas. E o mundo não quer aceitar isso. Senaqueribe fala, não pode, ele é ninivita, ele é assírio. Não. Ele vai passar a ser filho de Deus. Agora ele é adotado na família de Deus. É diferente. E Deus terá compromisso com ele, como quem tem compromisso com o filho adotivo. Que você pode ter a opção de não querer, mas uma vez que você quis, você não tem a opção de não proteger, de não amar, né? Então que Deus possa nos ajudar nessa tarefa, tá? Seja franco com Deus, seja filho, não deixa a Senaqueribe ganhando força, não. Essa guerra psicológica ela acontece no comércio, no trabalho, acontece nas escolas, nas faculdades. Essa guerra acontece entre vizinhos, acontece dentro de casa. É uma guerra psicológica, ele só quer ganhar. Ele tem que ganhar. E não é dele. Se imagina que Jerusalém não era de Senaqueribe. Nunca foi. E ele quer ganhar. Você é de Jesus. Você não é desse mundo. Esse mundo vai fazer de tudo para te ganhar. Esse mundo, né, com as suas mazelas, está condenado, aguardando o dia do cumprimento da pena eterna. E ele quer arrastar todo mundo com ele. Mas nós faremos menção do nome do Senhor hoje e para sempre. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e tudo que lhe for querido. Deus abençoe.